Olá pessoal, espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos aqui. Eu sou o Guilherme e eu vou trabalhar alguns conceitos de mecânica com vocês. Vou estar abordando conceitos desde movimento, posição, deslocamento, repouso, referencial, definição de velocidade, cálculo de aceleração, até resolução de problemas envolvendo forças, diagrama de forças, enfim. Normalmente esse conteúdo é abordado pelo primeiro ano do ensino médio. E é com esse enfoque que nós vamos trabalhar aqui. No primeiro momento eu gostaria de abordar o conceito de vetores. Para abordar o conceito de vetor, antes de mais nada, gostaria de começar com um exemplo. Seguinte situação. Imagine que você esteja num determinado ponto. Pode ser na frente da sua casa, pode ser num ponto qualquer no centro da cidade, enfim. Imagine que você está num determinado lugar, você está numa determinada localidade. E agora você imagina que eu digo assim para você. Você caminhou 100 metros. Num primeiro momento você pode pensar o seguinte, olha, eu estava num determinado ponto, caminhei 100 metros. Perfeito, a informação está completa. Porém tem um detalhe, em nenhum momento eu falei para você para onde você estava indo. Eu só disse o quanto que você andou, eu não disse para onde você andou. Você pode pensar no seguinte, imagine que você esteja nessa localidade, e que estando nessa localidade você está num ponto que eu marquei aqui, genericamente de ponto A. Certo? E eu falei para você, a partir do ponto A você caminhou 100 metros. Uma possibilidade é que você tenha caminhado no sentido daquela seta. E tenha caminhado do ponto A 100 metros até chegar num ponto B. Porém, se você ao invés de seguir essa seta para chegar no ponto B, você tivesse seguido um outro caminho e andado os mesmos 100 metros. Você poderia chegar num ponto C, que não tem absolutamente nada a ver com o ponto B. A partir do mesmo ponto A, você poderia ter seguido um outro caminho ainda e chegado num ponto C, que também não tem nada a ver com o ponto B e também não tem nada a ver com o ponto C. Então perceba, nessa situação, a partir de um mesmo ponto, você conseguiu chegar em 3 lugares diferentes. E tudo isso andando os mesmos 100 metros. O que eu quero dizer com isso? Qual é o meu ponto aqui? O ponto que eu quero chamar a atenção é, para você saber como o movimento de um objeto acontece, não basta você saber o quanto que ele andou. Saber o quanto que ele andou é apenas uma das informações. Para você compreender o movimento desse objeto, você precisa saber também para onde ele andou. E saber o para onde ele andou é essa setinha que responde essa informação. Esses segmentos de reta orientados que a gente representou ali por cores distintas indicam cada um deles para onde ele andou em cada caso, mesmo que a quantidade tenha sido a mesma, 100 metros. Quem representa essa informação do mesmo ponto A, indo até o ponto B, indo até o ponto C, indo até o ponto D, quem representa o ente matemático que a gente usa para fazer essa representação, é que a gente dá o nome de vetor. Aqui eu estou usando um exemplo de uma grandeza relacionada ao movimento. Se você sai de um ponto A e você vai até um ponto B, nós estamos pensando no deslocamento que você sofreu entre 2 pontos. Então, o deslocamento é um exemplo de grandeza que não é caracterizado apenas pelo seu valor. Para você saber como que aconteceu o movimento, você precisa saber a direção e o sentido. Existem outras grandezas com essa característica, e todas essas grandezas a gente chama de grandezas vetoriais. Um vetor para nós, então, é um ente matemático que engloba em si mesmo 3 informações simultâneas. Ele traz a informação do valor, ele traz a informação da direção e ele traz a informação do sentido. Se a gente voltar para as imagens anteriores, a gente consegue comparar isso muito bem. O módulo, também chamado de valor, está representado pelo comprimento do segmento de reta. Então, se você tiver uma régua e medir esse comprimento aqui, você tem o valor do módulo desse vetor aqui, desse deslocamento. No exemplo que nós tratamos aqui, esse valor deve ser igual para os dois, uma vez que eu comecei o exemplo falando que o movimento aconteceria por 100 metros. Então, o comprimento desses segmentos aqui é exatamente o mesmo e igual, correspondente a 100 metros, o que seriam 100 unidades aqui, por exemplo. A direção está representada pela reta suporte onde o segmento está representado. Como assim? Se você olhar para a reta azul e olhar para a reta verde, para a seta azul e olhar para a seta verde, você vai notar que estão as duas desenhadas sobre a mesma reta suporte. É essa reta suporte onde eu estou passando aqui.
Mas o que diferencia uma da outra? É justamente a ponta da seta. E a ponta da seta é quem te dá a informação do sentido. Então, a direção é representada pela reta suporte, tá certo? Que pode ser essa direção aqui, pode ser a direção entre a reta que sai de A e vai até B, tá? Pode ser uma direção intermediária, enfim, pode ser qualquer direção. Mas o sentido está representado pela pontinha da seta. Então, você nota que a seta azul tem um sentido para um lado e a seta verde tem um sentido para o outro. Então, as três informações estão contidas aqui. A gente tem um valor, a gente tem um módulo, a gente tem a direção, que está relacionado com a reta suporte, e a gente tem o sentido, que está relacionado com a orientação, para que lado que ele vai. Para representar um vetor, para a gente indicar que alguma coisa é um vetor, a gente usa essa setinha aqui em cima, sobre a letra que representa a grandeza. Então, por exemplo, aqui eu tenho um x0 indicando vetor x. Aqui eu tenho um VM indicando que o vetor, eu tenho vetor VM. Eu tenho um A indicando que eu tenho um vetor A. Aqui eu tenho um F1 indicando que eu tenho um vetor F1. E o que isso quer dizer? Quando você lê uma informação como essa, o que isso aqui está querendo dizer? Independente do que as letras estejam se referindo, quando você vê uma anotação como essa, você tem que entender o seguinte: essa grandeza representada aqui tem simultaneamente três informações: valor, direção e sentido. É isso que você tem que enxergar. VM é uma grandeza que tem um valor, mas ela tem também uma direção e ela tem também um sentido. Bom, onde que esse tipo de situação aparece? Onde que esse tipo de coisa é importante? Eu usei um exemplo com vocês, que foi justamente o exemplo de uma movimentação entre dois pontos. Então, quando você pensar no deslocamento entre dois pontos, um objeto que sai de um ponto A e caminha até um ponto B, esse deslocamento ele precisa de mais informações do que apenas o valor. Ele precisa, como foi dito, o valor, a direção e o sentido. Outras grandezas que também entram nessa categoria: velocidade, aceleração, força, campo elétrico, campo magnético. São todos exemplos de grandezas que também necessitam não apenas de um valor para ser caracterizados. Você precisa de saber o valor, mas você precisa saber também a direção e o sentido. Todas essas grandezas recebem o nome de grandezas vetoriais. As grandezas que não precisam dessas três informações são grandezas que a gente dá o nome de grandezas escalares. Então, grandezas escalares são grandezas que precisam apenas do valor para ser bem caracterizadas. Exemplo de grandezas escalares: tempo. Quando você fala 5 minutos, você não precisa saber para que lado que são 5 minutos. Simplesmente 5 minutos. Outro exemplo é a grandeza temperatura. Quando você fala que dentro de uma sala a temperatura está em 32 graus Celsius, a informação está completa. Você não precisa saber para que lado que é 32 graus Celsius. Se é para cima, se é para baixo, se é para a esquerda, se é para a direita. Então, são dois exemplos de grandezas que são grandezas escalares. Bom, e como que a gente faz, como que a gente opera com vetores? A gente vai aprender a fazer as duas operações com vetor. A gente vai fazer uma adição e a gente vai fazer produto por um escalar. Só lembrando que o termo escalar, que a palavra escalar aqui, está se referindo a valor, número. Então, quando a gente volta aqui, a gente tem duas operações. A gente pode fazer a adição, a gente pode somar vetor, e a gente pode fazer o produto, ou seja, a multiplicação com um número, tá certo? Vamos começar com a adição. Primeiro a gente pensa em adição. Para fazer a adição, a gente vai usar dois métodos, e o primeiro método a gente vai usar duas etapas: a representação gráfica, e em seguida nós vamos determinar o módulo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que primeiro nós vamos fazer o desenho, representar graficamente o que está acontecendo, e no segundo momento nós vamos determinar o cálculo, nós vamos fazer o cálculo do valor do que encontramos. Primeiro método, como que a gente faz a adição de vetores? A gente coloca os vetores em sequência, um após o outro. A gente vai fazer coincidir o início do segundo vetor com a pontinha, com a extremidade do primeiro vetor. E isso vale para quantos vetores você precisar. Se você tiver dois vetores em sequência, o vetor 1 e o vetor 2, você coloca o vetor 1, logo em seguida você encaixa o vetor 2 na sequência dele. Se você tiver três vetores, você pode colocar o 1, logo em seguida o 2, logo em seguida o 3. E assim por diante. Se você tiver 10 vetores, é a mesma forma que você vai utilizar. Não interessa a quantidade de vetores que você tenha para somar. Você vai conseguir somar todos eles usando esse método, usando esse procedimento.
Uma vez que todos os vetores tenham sido conectados corretamente, você vai representar o vetor soma por um vetor que começa no começo do primeiro e termina na extremidade do último. Suponha que nessa imagem a gente tenha dois vetores. Esse vetor aqui, mais curtinho, que vem daqui até aqui, tá? A gente pode chamar esse vetor mais curtinho de vetor 1, e a gente tem o segundo vetor que vem daqui até adiante, ó, daqui até o final. Esse vetor a gente pode chamar de vetor 2. Então, o que eu fiz aqui num primeiro momento? No primeiro momento, a gente coloca os dois vetores em sequência. Então, o começo do primeiro está aqui, o final do primeiro está aqui. Aqui nesse ponto, eu encaixo o início do segundo. O segundo tem o início aqui e tem o término aqui. Então, observa, eu estou colocando eles em sequência. Simplesmente isso. Peguei o vetor V1, peguei o vetor V2, coloquei os dois em sequência. E como que vai ser representado o meu vetor soma? Simplesmente um segmento de reta que começa lá no começo do primeiro e termina lá na extremidade do último. E aí vocês têm esse segmento de reta completo aqui. Só uma observação, o segmento de reta vermelho foi representado aqui acima por questão de simplicidade, tá? Por uma questão de facilidade na hora de observar o que está acontecendo. Então começa na extremidade do primeiro e vai até a extremidade do último. Essa aqui é a ideia. Após você fazer esse desenho, essa representação, como que você calcula, então, o valor ou o módulo do vetor soma, que é o que está representado de vermelho aqui? Ora, se você sabe que esse vetor aqui, por exemplo, mede 3 unidades, digamos, e você sabe que esse vetor aqui mede, digamos, 6 unidades, se daqui para cá são 3, daqui para cá são 6, 3 nesse pedaço mais 6 nesse pedaço dá 9. Nessa figura fica muito claro que o valor do módulo desse vetor soma aqui todinho vai ser a soma dos módulos dos outros dois. Então, geometricamente, você consegue determinar o valor da soma dos dois vetores. Temos um outro método para poder realizar a soma de dois vetores. Esse segundo método é o que a gente chama de método do paralelogramo. E aqui tem uma informação importante, uma observação importante. Para usar o método do paralelogramo, você só pode fazer somando 2 a 2. Você não pode fazer o método do paralelogramo usando a soma com vários vetores ao mesmo tempo. Você só pode fazer o método do paralelogramo somando 2 a 2. Então aqui temos dois vetores, um azul claro e um azul mais escuro. Digamos que o azul claro seja o vetor 1, e digamos que o mais escuro seja o vetor 2. Como que a gente faz para somar esses dois vetores pelo método do paralelogramo? Pelo método do paralelogramo, a gente tem algumas etapas. Primeiro de tudo, a gente vai colocar os dois vetores com a origem no mesmo ponto. Então, observa que os dois vetores, ao invés de ser um na sequência do outro, os dois vetores começam a partir do mesmo ponto. E o ponto que eles começam é exatamente esse ponto aqui. Então, eu coloco os dois vetores com a mesma origem, com a origem no mesmo lugar. Próximo passo. Pela extremidade de um deles, ou seja, passando pela pontinha desse cara daqui, eu vou desenhar uma reta paralela ao outro vetor. Então, veja, eu peguei uma reta, essa reta pontilhada aqui, ela é paralela ao vetor azul. E ela é paralela e ela está sendo desenhada passando pela extremidade do vetor azul claro, do vetor 1. Então, eu peguei uma reta paralela ao vetor azul e desenhei aqui em cima. Vou repetir o procedimento, ou seja, eu vou pegar uma reta paralela ao vetor azul claro e vou desenhar pontilhado aqui, passando pela ponta do azul. Vai ficar alguma coisa assim. Se você olhar para essa figura, você vai ver que a gente tem dois lados aqui formados pelos dois vetores, e se você juntar os pontilhados aqui, ó, nessa interseção, a gente tem um paralelogramo. Nesse caso é um retângulo, mas é um paralelogramo. Por isso que a gente chama esse método de método do paralelogramo. Pois bem, como fazemos então para poder achar o vetor soma? O vetor soma, então, ele tem início na origem dos dois e ele tem extremidade lá do outro lado. Ou seja, o nosso vetor soma começa onde os dois começam e termina lá na extremidade, lá no cruzamento das retas paralelas. Se você entender que isso daqui é um retângulo, um paralelogramo, isso aqui é uma extremidade, isso aqui é uma extremidade oposta, então a gente tem uma diagonal do paralelogramo. E se você prestar atenção nessa figura também, com um pouquinho mais de calma,
você vai observar que neste exemplo nós temos aqui um triângulo. E isso vai nos levar ao segundo ponto, que é determinar qual que é o valor, qual que é o módulo desse vetor aqui. Como que a gente determina o módulo? Neste exemplo, neste caso particular, que eu estou afirmando a vocês que esse vetor aqui, esses dois vetores, têm 90 graus formados entre si. Neste caso, você pode observar que, se aqui temos um retângulo, esse ângulo é 90 graus, aqui também é 90 graus. Isso quer dizer, essencialmente, que eu tenho um triângulo em que um dos ângulos é 90 graus. Se eu tenho um triângulo que um dos ângulos é 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, a primeira solução que eu vou pensar para resolver qualquer problema com um triângulo retângulo, a primeira que tem que vir à mente é o Teorema de Pitágoras. Só para a gente relembrar como que funciona o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras funciona sempre para um triângulo retângulo. Então, observa, eu tenho 3 lados e um ângulo de 90 graus está representado aqui. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, representado por essa reta azul aqui, é o que a gente chama de hipotenusa. Tá certo? Então, esse lado aqui seria o lado representado pela letra H. Então, esse lado é o lado H. Por quê? É oposto ao ângulo de 90. Os outros dois lados são chamados de catetos. Um deles vai ser o cateto oposto e o outro deles vai ser o cateto adjacente. Mas como eu diferencio eles? Como eu sei quem é quem? Como eu sei qual é qual? Eu vou saber qual é qual escolhendo inicialmente um ângulo para poder estudar, um ângulo de referência. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Escolhi esse de baixo aqui por pura conveniência. A partir desse ângulo que eu escolhi, eu vou olhar para o outro lado, eu vou olhar para o lado oposto a ele. Então, se eu olhar para o lado oposto a ele, eu vou me deparar com esse cateto, marcado de vermelho. Me deparando com esse cateto, eu tenho aqui, então, o cateto oposto. O outro cateto que sobra só pode ser o cateto adjacente. Então, dito isso, a gente pode escrever a relação do Teorema de Pitágoras como hipotenusa, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao valor do cateto oposto ao quadrado, somado com o valor do cateto adjacente ao quadrado. Com isso, a gente consegue relacionar as medidas dos lados com a medida da hipotenusa. E como que isso cai no nosso problema de vetores? Como que isso nos permite calcular o valor do vetor soma? Se a gente olhar aqui nessa figura, a gente pode perceber que aqui é 90 graus, aqui a gente vai ter um dos catetos, aqui a gente vai ter o outro cateto, e o que está em vermelho aqui é justamente o valor da hipotenusa. Então, nessa nossa representação aqui, a hipotenusa está representando o vetor soma entre o azul claro, o V1, e o azul escuro, o V2. Vamos agora ao produto por um escalar. O que isso quer dizer num primeiro momento? Isso quer dizer que você vai multiplicar o vetor por um número. Bom, você pode pensar, como é que eu vou multiplicar uma seta por um número? Na verdade, a ideia é mais intuitiva do que isso. Se você tem um vetor, uma seta, e multiplica ela por 2, uma forma de você pensar é o seguinte: eu vou ter a mesma seta, porém com um comprimento 2 vezes maior. Se eu pegar uma seta e multiplicar por 3, você pode pensar de maneira simplificada o seguinte: eu vou ter exatamente a mesma seta que eu tinha antes, porém multiplicado com o tamanho multiplicado por 3. E é essa a ideia que está por trás do produto do vetor por um escalar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando você multiplica um vetor por um número, o valor resultante, ou o que você encontra no final das contas, é também um vetor. Você não vai encontrar um número, você vai encontrar um vetor. Ou seja, possui módulo, possui direção e possui sentido. Tem que ter as 3 informações. Módulo. Como que você acha o módulo do vetor produto? É o produto dos módulos. Se o vetor que você está multiplicando tem tamanho 3, você está multiplicando ele por 4, o resultado vai ter tamanho 12. 3 vezes 4 é 12. O módulo dele é a multiplicação do número pelo tamanho do vetor que você tem. A direção é exatamente a mesma, então ele não muda de inclinação, ele não muda de reta a suporte, a reta é exatamente a mesma. O sentido permanece o mesmo, desde que o número que você esteja multiplicando seja um número positivo. Por quê? Se você multiplicar por um número negativo, você vai encontrar um vetor com o sentido trocado. Um sinal negativo na frente de um vetor vai fazer com que ele troque de sentido. O sentido vai deixar de ser para um lado e vai apontar para o outro. Por exemplo, suponha que o nosso V1 seja esse vetor aqui. Esse vetor V1 tem um determinado tamanho.
Tá? Suponha que o tamanho dele seja 2 unidades. Se eu disser que o vetor V2 é o dobro do vetor V1, ou 2 vezes o vetor V1, o que eu vou ter? Eu também vou ter o vetor, então eu vou ter um segmento de reta. O valor dele, o tamanho dele, vai ser o dobro do tamanho do primeiro. Então, se esse aqui tem 2 unidades, daqui até aqui tem 2 unidades, daqui até aqui eu vou ter 4 unidades. Não tem como. Daqui até aqui eu vou ter 4 unidades. O módulo é o produto dos módulos. A direção é exatamente a mesma. Se esse vetor aqui, se esse vetor está nessa reta horizontal, o vetor produto também vai estar na reta horizontal. E o sentido tem que ser o mesmo. Observa que o 2 é positivo, então se esse vetor aponta para a direita, esse vetor também vai apontar para a direita. Outro exemplo, continuamos com o mesmo V1 aqui, suponha que ele continua com o mesmo tamanho, 2 unidades, e eu estou fazendo um outro vetor que eu estou chamando de V3, que é menos 3 vezes o V1. Então vamos por pedaços. O tamanho, o módulo, é 3 vezes o módulo desse cara. Então se esse cara aqui mede 2 unidades, esse aqui vai medir 6 unidades. Então se isso aqui mede 2 unidades, isso aqui tudo aqui ó, vai medir 6 unidades. A direção é a mesma, então a reta suporte é a mesma. Se um está na horizontal, o outro também vai estar na horizontal. E finalmente, observa o sentido. O 3 está com sinal na frente, então é o sinal negativo, então é menos 3. O que esse sinal negativo vai fazer? Vai pegar a ponta da seta e vai fazer ela ir para o outro lado. Então é isso, pessoal. Por hoje, por agora, nós vimos o que é um vetor, algumas das suas aplicações, como que a gente faz soma de vetor e como que a gente faz a multiplicação de vetor por um escalar. Nas próximas aulas eu vou resolver alguns exercícios para talvez ficar mais claro como que é a operação disso daí, como que a gente opera com essas coisas. Resolvendo algumas situações talvez fique mais simples de compreender. E além disso, nós vamos falar de decomposição de vetores e algumas aplicações também. Forte abraço, cuidem-se bem!